Olá pessoal, o Jornal Nacional fez uma matéria falando que a luz vai subir durante 10 anos por causa de erros do governo anterior. Então nesse vídeo eu gostaria de traduzir os termos que eles utilizaram naquela matéria para uma forma que você consiga concluir se realmente são erros do governo anterior e se o motivo da luz subir está realmente relacionado ao governo anterior. Eu vou começar por subsídios. O governo anterior estava subsidiando a luz. Você sabe o que significa isso? Isso significa que o governo estava pagando parte da eletricidade. Você estava pagando luz mais barato porque o governo pagava parte da sua eletricidade. E o mais interessante, grandes empresas, pequenas empresas estavam todas sendo incentivadas a produzir mais porque o governo estava pagando parte da luz. É mais ou menos assim, eu quero aumentar a economia do país, mas como a eletricidade é uma coisa muito cara, então eu vou pagar parte da eletricidade, não só para o povo, mas também para as indústrias e para os comércios, para que as indústrias e os comércios tenham condição de produzir mais. Esse foi um dos erros que o governo anterior cometeu, pagar parte da sua eletricidade e pagar parte da eletricidade da empresa que te dava emprego. Um outro erro do governo anterior que foi criticado pelo Bonner foi a modernização da transmissão de energia no Brasil. Há pouco tempo atrás, a energia no Brasil era produzida em locais isolados. O que o governo anterior fez foi interligar toda a eletricidade do Brasil. Isso significa, por exemplo, que se lá na indústria de Belo Monte tiver água suficiente para produzir energia, mas se estiver faltando energia lá no sul, é possível transmitir a energia lá de Belo Monte até o sul do país. A energia que está sendo produzida lá no extremo norte pode ser consumida lá no extremo sul. Você sabe quem ganha com isso? A população. Porque a energia produzida a partir de queda d'água, ela é muito mais barata que a energia produzida a partir da queima de óleo. E você sabe quem perdeu com essa modernização da transmissão de energia no Brasil? Os especuladores produtores de energia. São pequenas indústrias de energia que fornecem energia apenas no momento em que a energia está mais cara. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes do governo anterior cometer esses erros, a gente tinha momentos no Brasil em que a energia no norte custava R$1 o megawatt e no sul ela custava R$400 o megawatt, porque não era possível transmitir a energia do norte para o sul. E um dos erros que o governo anterior cometeu, que prejudicou muitos especuladores, foi construir uma transmissão de energia interligando todo o território nacional no sistema único de energia elétrica. Esse foi um outro erro do governo. E essa modernização foi feita através de concessão pública. As empresas que queriam participar dessa modernização se disponibilizavam e participavam de pregão eletrônico. É mais ou menos assim, a empresa que quiser construir uma linha de transmissão para explorar aquela linha de transmissão durante certo tempo, participa porque quer e assume o risco do negócio. Aí agora eu te pergunto, o que a ANEEL, que agora está sob diretoria do governo golpista, vai pagar para essas empresas, se essas empresas de transmissão e distribuição de energia assumiram o risco do negócio? Eles vão pagar a crise que eles criaram no Brasil. Essa crise criada pelo golpe de Estado, pela Operação Lava Jato, para poder transformar o Brasil em colônia de exploração de petróleo, fechou várias indústrias, fechou várias empresas e diminuiu o consumo de eletricidade. Essas empresas concessionárias, que alguns anos atrás entraram para disputar o mercado de energia e assumiram o risco do negócio, agora elas estão perdendo dinheiro, porque o consumo de energia elétrica no Brasil diminuiu exatamente porque a crise quebrou muitas empresas. Mas aí a gente pensa, não é uma coisa do capitalismo você assumir o risco do negócio e se a coisa der errado, você pagar do seu bolso? O que eles vão fazer, na verdade, é fazer o consumidor pagar para as grandes empresas o prejuízo que a Operação Lava Jato e o golpe de Estado estão causando na economia do Brasil. É mais ou menos assim, o prejuízo que você levou, o emprego que você perdeu, ninguém vai pagar. Mas o prejuízo que as grandes empresas de transmissão e distribuição de energia estão levando, porque elas assumiram o risco de entrar no negócio no Brasil, elas não podem pagar, porque a nossa agência de energia elétrica, a ANEEL, já decidiu que quem vai pagar o prejuízo das empresas de distribuição de energia no Brasil
é o consumidor. Não caia nessa história que houve um erro do governo anterior que justifica o consumidor pagar a conta dos prejuízos das empresas de transmissão e distribuição de energia. Essas empresas estão tendo prejuízos agora porque a economia do Brasil caiu por causa da Operação Lava Jato e por causa dos interesses internacionais em destruir a nossa indústria para nos transformar em colônia de exploração de petróleo. Não acredite nesta grande palhaçada de que porque o governo pagou parte da energia elétrica das pessoas e das indústrias há uns anos atrás, porque o governo criou concessões para modernizar a transmissão de energia e diminuir a possibilidade de especulação no mercado de energia, e porque o governo incentivou o crescimento industrial brasileiro através do subsídio da energia elétrica, que isso tenha sido um erro justificável para que a população pague o prejuízo das empresas de transmissão e distribuição de energia. Se elas tomaram prejuízo porque elas assumiram o risco do negócio. E o consumidor não tem que pagar o prejuízo do risco assumido pelo empresário. Muito obrigado, fique esperto com isso, não se deixe manipular. Agora não é mais questão ideológica, agora o que está em jogo é o seu bolso. Não caia nessa grande palhaçada que a Rede Globo e agora o MBL estão espalhando pela internet. O nosso dinheiro não é lixo, a gente não tem que pagar o prejuízo dos grandes empresários, porque se eles tiverem lucro, eles não vão reverter para você.